dar início, mais uma vez, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 1º de abril de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos estudando o referido livro, a sua parte segunda, o capítulo é de número 23, da obsessão, que vai estudar os seguintes subtítulos: obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de combatê-la. Eu chamo a atenção mais uma vez, como eu fiz na quarta-feira passada, para o estudo desse capítulo, porque, ao meu ver, que ao ver de muitos estudiosos da doutrina espírita, este é um dos principais capítulos deste livro, porque fala muito de perto. Olha o Celso aí, ó. Bem-vindo, Celso. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Celso. Fala muito de perto a uma das causas, das provas e das expiações que nós vivenciamos aqui nesse planetinha chamado Terra, que é a obsessão. Então, a obsessão, a insistência de um desencarnado ou de um encarnado em perseguir alguém, em prejudicar alguém, né? Então, é muito importante. Você queria falar alguma coisa, Alexandre? Opa, saiu a imagem do Alexandre do ar agora. Muito bem. Capítulo 23 da obsessão. O item é de número 237. Ele diz o seguinte: no número das dificuldades que a prática do espiritismo acrescenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Ele está tratando primeiramente da obsessão de desencarnado sobre o encarnado. Então é uma tenacidade, né, de dominar, o desejo de dominar uma pessoa através das más influências, porque um bom espírito não obsedia. Quem obsedia é o espírito mau, o espírito imperfeito, o espírito perverso. Esse é o que trata de obsediar um outro ser humano. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e o conduzem como se faz a uma criança. Olha, por que a maioria dos estudiosos da doutrina espírita, e o próprio Kardec, né, ele coloca a obsessão aqui como um problema de primeira linha? Porque é uma coisa que ocorre normalmente de forma invisível, né? De forma implícita, mas não explícita, e que o ser humano, muitas vezes, que não tem conhecimento do fato, do caso em si, que não estuda esse problema, ele desconhece e não leva isso em consideração. E é preciso levar isso em consideração. A ação dos maus espíritos sobre a vida dos encarnados. É fundamental que se faça isso, porque isso agindo para evitar a má influência dos espíritos perversos, dos maus espíritos, é um meio profilático de nós evitarmos problemas. É uma profilaxia, não é? Cuidar do pensamento, cuidar das atitudes, cuidar de como nós nos comportamos ao longo da vida, ao longo das nossas atitudes, como nós nos relacionamos com os outros seres humanos, né?
agindo com honestidade, com sinceridade, com amor ao próximo, né? Com a verdadeira caridade, porque caridade para Jesus era o perdão das ofensas, não é? O amor ao próximo. Desculpa, eu estou com um problema aí na garganta. Ainda estou com um pouquinho de problema aí. Deixa eu ver se eu me lembro exatamente como os espíritos retratam isso. Caridade para Jesus era perdão das ofensas, é uma das coisas, respeito pelo próximo, e tem mais uma coisa que eu não estou me lembrando agora, mas eu vou me lembrar ao longo dos nossos estudos aqui. Então é preciso agir, porque muita gente confunde caridade com uma outra coisa, com dar coisas, alimentar alguém, prover alguém em suas necessidades materiais. Isso não é caridade. Tá? Isso é obrigação de quem tem mais em relação a quem tem menos. Apenas isso. Mas com fome você não vai produzir nada. Não vai mesmo. Não é? Mas isso não quer dizer que você praticou caridade. Porque muitas vezes, aos olhos do mundo, o sujeito dá tudo o que ele tem na mão. Mas se ele estiver sozinho, se não tiver ninguém olhando, ele não dá nada para ninguém. O egoísta age assim. Não é? Então isso não é caridade. Pois não, Alexandre? Luiz, benevolência. Benevolência. Indulgência. Indulgência e o perdão das ofensas. E o perdão genuíno. Isso mesmo. Eu não consegui lembrar essa ordem das coisas. Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Né? É muito difícil ser benevolente. Né? É muito difícil ser indulgente. E para muita gente é muito difícil perdoar. Isso é caridade. Isso é a verdadeira caridade. Aliás, ela deve ser praticada dentro dos nossos lares. Essa ordem de coisas, né? Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas deve ser praticada dentro do lar, dentro das casas. O que na maioria das vezes não é. A pessoa muitas vezes é indulgente para com o estranho, é benevolente para com o estranho, perdoa um estranho, mas não perdoa dentro de casa. Então, é preciso que se tenha isso em conta. Por quê? Porque na maioria das vezes uma obsessão começa daí. Os casais, nós estávamos comentando agora há pouco, eu e o Alexandre, que há casais que quando chegam no final da vida, quando o último filho casa, se separam. Por quê? Porque houve uma deterioração da relação ao longo de todos esses anos, às vezes 30 anos de casado, 35 anos de casado, e se separam. Não é? Por quê? Porque não há indulgência, não há benevolência e não há o perdão das ofensas. Muito tempo atrás havia um comunicador brasileiro chamado Hélio Ribeiro. Muita gente da nossa idade acompanhou o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro era extraordinário. Na minha opinião, o melhor comunicador que o Brasil teve até hoje. Tanto é assim que, de diretor da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes na época, ele foi ser apresentador de programa em Nova York. Falava 4 ou 5 idiomas. Era um cara extraordinário, fabuloso, extraordinário. E ele comentou que nos Estados Unidos estavam fazendo um levantamento a respeito dos motivos pelos quais os casais se separavam. Ele falava de coisas aí que você falava, não é possível que isso seja motivo para um casal se separar. Um dos casais declarou o seguinte: eu gosto de apertar a pasta de dente embaixo, e ela gosta de apertar a pasta de dente no meio. A gente nunca se acertou nisso, então a gente quer separar. Vê se tem cabimento, vê se não tem aí o dedo aspas, né? A interferência, para ser mais exato, de alguém que queira separar esse casal, provavelmente um desencarnado. Então, é muito importante que nós levemos isso em consideração. Mas separar é uma coisa comum. Não é comum, não. Não é comum. Outra coisa,
Quando nós nos unimos a alguém em matrimônio ou não, quando nós nos unimos a alguém, existe ali uma relação de responsabilidade, não só material, mas espiritual. Não confundam, que isso não traz responsabilidade, traz sim, e muita responsabilidade. Há uma responsabilidade muito grande, por exemplo, quando alguém trai a sua esposa, quando alguém trai o seu marido, quando alguém trai a sua namorada, a sua noiva, seu noivo, há uma responsabilidade muito grande. Tomem muito cuidado quando você está sendo exagerado. Não estou. Porque os Espíritos dizem o seguinte: tudo o que nós fizermos de bom, nós seremos ressarcidos por isso, pagos por isso. Tudo, qualquer coisa que você faça de boa, você vai receber a paga por isso. E tudo que você fizer de mal, você vai ser cobrado por isso também. E brincar com o sentimento de alguém é a pior coisa que alguém pode fazer. A pior coisa. Não se brinca com o sentimento de ninguém. E o sentimento de uma pessoa é aquilo que vai no íntimo dela, é aquilo que pode alterar para muito melhor ou para muito pior a vida de uma pessoa. Então não brinque com o sentimento de ninguém, que é muito perigoso, para você como espírito. E poderá te trazer aí uma obsessão grave, não é? E você vai ficar prejudicado e não sabe por quê. E não sabe o porquê dessa obsessão. Quando não traz esse problema de uma outra encarnação. A obsessão pode vir de um inimigo do passado. O sujeito encarna ou reencarna num planeta, está escondido num corpo, escondido aspas, né? Está num corpo diferente, num corpo novo e tal, está ali escondido. Se o obsessor encontrar, ele vai obsediar. Muitas vezes acontece isso, mas na maioria das vezes não é responsabilidade do passado. São obsessores que nos encontram fazendo coisas que não devem ser feitas e acabam se associando a nós pelo nosso modo de agir, nosso modo de pensar, nosso modo de fazer as coisas. Muito cuidado com isso. Muita responsabilidade na vida, o empregador com o seu funcionário, o funcionário com o seu empregador, o pai com a mãe com o pai, os dois com a família, com os parentes, com os amigos, com tudo. Nós temos que ser responsáveis com tudo. Fazer o melhor que nós pudermos. Sabe para quê? Para ver se existe a possibilidade de algum momento a gente deixar esse mundo para um mundo melhor. Porque encarnar nesse mundinho aqui não é brincadeira, não é fácil, né? Crueldade, violência, guerra, fome, miséria, enfim, eu não preciso aqui enumerar os problemas do nosso mundo. Quem sabe a gente agindo corretamente ou da melhor maneira possível, a gente vai conseguir em algum momento, talvez nessa encarnação, na próxima ou na outra, deixar esse mundo por um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo feliz, etc. Esse deve ser o propósito de cada um. E é possível. Muito bem. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão. Então, Kardec aí relatando do estudo que ele fez, da pesquisa que ele fez, porque tudo que está escrito aqui é fruto de uma pesquisa ao longo de 16, se não me falha a memória agora, 14 ou 16 anos que Kardec pesquisou a doutrina espírita. 1858 a 1869, façam as contas, se não me engano dá 15 ou 16 anos, não é isso? Então, ao longo... 11, né? 11, né? 1850... 1879. 57, né? Quando ele lança o Livro dos Espíritos. Então, 12 anos. 12 anos. A 69, quando ele desencarna. Mas ele começa esse estudo um pouco antes. 2, 3 anos antes que ele se aproxima da doutrina espírita. Então, há 13, 14 anos, mais ou menos, ele levou esse tempo para pesquisar a doutrina espírita, para estudar a doutrina espírita, um cara já maduro, com 50 anos de idade, um cientista, além de pedagogo, um cientista, estudioso do mesmerismo, do magnetismo humano, né? Então, não era qualquer um. Esse estudo é fruto de uma coisa séria,
não é? A reencarnação já havia sido ensinada antes de Kardec em vários países. Alemanha, Itália, Holanda, Rússia na época, enfim, em vários países, né? Não é Kardec foi um privilegiado, um escolhido, tal. Não, ele levou a sério a coisa. Ele levou em sério e estudou, pesquisou as leis, né, que regem os fenômenos. E uma dessas pesquisas é a obsessão, que é uma coisa extremamente, repito, é uma coisa extremamente importante e que incide na vida de todos aqueles que encarnam aqui na Terra, de todos. Eu não falei só dos médiuns. De todos, indistintamente, todos recebem a influência dos espíritos, boa e má influência. Boa do seu espírito guia e dos bons espíritos, e má influência dos maus espíritos, dos espíritos perversos, dos espíritos imperfeitos, né, dos espíritos atrasados. Então ele diz, a obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Pela ordem que ele coloca aqui, parece a impressão que dá que a subjugação é pior que a fascinação, mas não é. A subjugação é a pior delas. A obsessão pela subjugação, a fascinação é a pior delas. A obsessão pela fascinação é terrível, porque a pessoa perde o senso. Nós vamos ver aqui com detalhes. A obsessão simples verifica-se quando um espírito malfazejo, um espírito ruim, perverso, se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Por que ele está falando do médium especificamente? Porque o médium é o que ele estudava. O médium é o que ele estudava mais particularmente. Ele lidava com mais de 1000 médiuns. Para escrever o Livro dos Espíritos foram 150. Está na obra, ele revela isso. Foram mais de 150 médiuns que ele consulta, pesquisa, fala, recebe comunicações, instruções, orientações, não é? Então, tudo o que ele coloca aqui é fruto dessa pesquisa, da pesquisa que ele faz. E ele pesquisava com os médiuns. É claro, vocês acham que só teve espíritos perfeitos que se comunicaram com Kardec? Não. Ele recebeu a interferência também dos maus espíritos. Mas ele sabia e procurava aprender a distinguir um do outro, que é o que nós precisamos fazer. Quando um pensamento ruim vier na cabeça, opa, esse pensamento é meu? Primeira pergunta que nós devemos fazer. É meu esse pensamento? Não. Então é um pensamento externo. Eu estou recebendo alguma influência. E essa influência, dependendo do tipo de pensamento, ela pode ser boa ou má. Se é uma má influência, se o pensamento é um pensamento ruim, repudie com todas as suas forças. E a melhor coisa que nós podemos fazer é uma prece pedindo a presença do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guia, para repudiar esse espírito, com todas as nossas forças. Faça isso, embora você possa não estar vendo esse espírito, não é? Repudie com todas as suas forças. Se você estiver vendo, melhor ainda, porque você vai saber que tipo de espírito que ali está. Mas se você não estiver vendo, pelo tipo de pensamento que você está recebendo, você pode perfeitamente entender que tipo de espírito estaria influenciando, se é bom ou se é ruim. E repudie. Repudie porque isto pode tomar corpo, isto pode tomar forma, e isso pode prosseguir e levar você para o buraco. Muita gente, nós temos um hospital psiquiátrico aqui em Jaú, muita gente está internada ali por obsessão, não é por problema psiquiátrico, não é por deterioração da mente, não. Muita gente.
E isto é problema, é perigoso. A pessoa começa com um problema de mediunidade, esta mediunidade acaba degenerando, a influência do espírito acaba degenerando essa mediunidade em um problema sério, um desequilíbrio sério. A pessoa é internada num hospital como esse e acaba ficando louco mesmo, que aí deteriora o cérebro, aí afeta o cérebro. Então, é preciso que as pessoas se alertem para isso, estejam atentas a essas influências. Não é para colocar medo em ninguém não, viu? Se eles têm o poder de nos influenciar para o mal, nós temos o direito, o dever e o poder de rechaçar essa influência. Podemos, nós somos filhos de Deus da mesma maneira que eles são. Basta que nós tenhamos o mecanismo. E este livro dos médiuns, o livro dos médiuns, e mais particularmente este capítulo, nos dá uma noção, uma ideia e os meios de combater essa influência. As ferramentas que nós precisamos para combater essa influência. Celso, pois não. Luiz, sabe quando eu me deparo com esse tipo de situação, com esse tipo de estudo, de exame dessa questão, eu fico aqui me questionando da seguinte maneira. Ora, esse obsessor, né, o possível obsessor, ele é um espírito. Né? Ora, eu também sou um espírito, né? Tanto quanto ele. Né? Como a gurizada diz, se tu é homem, eu também sou homem. Né? Então, homem não tem medo de homem. Né? Então, tipo, bom, é um espírito obsessor, é um perturbador, né? Então ele vai ter o tratamento que merece. Né? Como um humano perturbador também teria o tratamento que merece. Né? Eu acho que nós não precisamos, não devemos nos assustar, nem nos apequenarmos, né, diante dessas investidas desses inimigos invisíveis. Se eles têm força, nós também temos força. Se eles têm uma falange de ajudantes, nós temos uma falange de amigos e de protetores que estão conosco. Né? Nós não estamos sozinhos. Não é um contra um, não. Nós temos uma grande falange junto conosco. Então, eu fico me questionando assim, como diria, questionamento, né? Se nós devemos realmente nos preocuparmos tanto ou nos assustarmos tanto quando nos deparamos com um dito obsessor. Que se ele vai me obsedar, eu também vou obsedá-lo. É isso. Luiz, deixa, antes de você responder o Celso, me permita só dar uma palavra, depois você pega aí o contexto. Eu acho que a colocação do Celso ela é pertinente, sim, mas, Celso, eu vejo que nós temos aí um fator muito que diferencia muito aí a resposta do que você questionou agora. A maioria dos seres humanos, as pessoas elas são guiadas pelo medo. E o medo, né, é justamente a falta de esclarecimento do ponto de vista espiritual. Luiz já cansou de repetir várias vezes aqui que essa palavra deveria ser retirada do dicionário. As pessoas não deveriam ter medo, né? Então eu acho que quem tem esclarecimento, como você tem, como nós temos aqui, as pessoas agem dessa maneira. Elas repudiam porque elas também têm a capacidade de repudiar, porque têm o esclarecimento para repudiar. Agora, infelizmente, acredito eu, o Luiz me corrige se eu estiver enganado, a grande maioria das pessoas, pela ausência de conhecimento, e nós sabemos
quantos espíritas de verdade nós somos, ou seja, é 1% de uma população, e olhe lá, então a grande maioria ela não tem conhecimento, tem medo, né? Não tem esclarecimento. E isso acaba fazendo com que haja a obsessão num grau muito elevado. Isso é a minha opinião, não é, Luiz? Não, eu acho que você está corretíssimo quanto a isso. A diferença é entre ter conhecimento e não ter conhecimento. O Celso nasceu numa família espírita, segundo ele, as conversas de domingo, na mesa de domingo, nos almoços em família, era o espiritismo. Quer dizer, o sujeito que tem uma vivência dentro da doutrina espírita e as conversas, as informações, tudo é uma coisa. Uma pessoa que nunca lidou com esse assunto, primeira coisa, tem muita gente que diz o seguinte: eu não quero saber dessas coisas. Dessas coisas. Tratam isso dessa forma. Outro detalhe importantíssimo é o medo. Eu falava isso no Centro Espírita. Vai lá no seu dicionário, naquele tempo se usava dicionário, né? Hoje não se usa mais. Mas vai lá no seu dicionário, procura lá no M a palavra medo, arranca aquela folha, pica ela em 1000 pedacinhos, de preferência põe fogo. Eu entrevistei gente dentro do Centro Espírita, uma moça de boa posição social, financeira. Ela namorava, ela era noiva, depois veio a se casar com esse rapaz que também tinha uma posição financeira privilegiada. E ela era depressiva. Uma moça bonita, bem postada fisicamente, muito bonita, inclusive. E o rapaz era muito bonito também. Vieram a se casar, tiveram uma menina. E depois disso ela veio conversar comigo. Eu nunca tinha entrevistado ela, porque nós tínhamos uma equipe de entrevistadores lá. Alguém deve ter atendido ela, não sei quem. Depois ela veio conversar comigo. Eu comecei a reparar nessa entrevista com essa moça que ela repetia a mesma palavra e comecei a contar. A partir do momento que eu comecei a contar, ela falou 17 vezes a mesma coisa. 17 vezes a palavra medo. Eu falei, seu problema está aí. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que a vida não dê certo, eu tenho medo de perder meu dinheiro, eu tenho medo de perder meu cargo. Medo, medo, medo. O medo estiola, enfraquece. E não enfraquece você fisicamente somente, enfraquece o seu espírito. É tudo o que eles precisam, é que você tenha medo. O medo é a ausência de confiança em si, na vida e no Criador. Nessa ordem, viu? Quem não confia em si, quem não confia na vida e quem não confia no Criador, pronto, esse aí está acabado. Ele é facinho para ser obsediado. Né? É fácil. É por isso que realmente, Celso, você, por ter nascido, e acho que é um privilégio, numa família de espíritas, o próprio Luiz com conhecimento, e eu que tenho um conhecimento ainda menor do que vocês, mas tenho já um esclarecimento sobre isso, eu acho que é difícil de acontecer isso, né? De eles nos pegarem, né? Justamente pelo nosso esclarecimento. E é o que você falou, você responde no mesmo tom, é o que o Celso disse, você responde no mesmo tom pro espírito que vem te obsidiar. Então aí fica difícil, eles vão bater outra porta. Você identifica o cara. Exato, e o cara vai bater na outra porta. A verdade é essa, meu. Companheiro, vai procurar outra freguesia, porque aqui você não vai ter chance. Fim de conversa. Olha, o que muitas casas de família fazem? Primeiro, a última coisa que está dentro da casa é Deus. É a última coisa que está dentro da casa. Não se faz uma prece, não se busca a Deus com fervor, com amor. Eu não estou dizendo para as pessoas virarem beatas, não é isso. Prece não é repetição de palavras, mas a pessoa tem que iniciar o seu dia com uma prece e terminar o seu dia com uma prece. Principalmente iniciar, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por me permitir estar vivendo mais um dia, por confiar em mim. Não é nós que confiamos nele, é ele que confia na gente, por permitir mais um dia. Então, as pessoas precisam ter esse tipo de consciência. Quando você desenvolve esse tipo de consciência, de confiança no Criador, mas nada te pega, amigo. Para com isso. Podem até tentar. Pode, e tentam, viu?
Você tem aí inimigos entre os encarnados que invejam a pessoa pelo simples fato de a pessoa ser feliz. A pessoa está sempre sorrindo, de bem com a vida, não é? Trata todo mundo bem, com educação. As pessoas simplesmente têm inveja disso. É muito comum isso. Então essa pessoa, pelo simples ato de pensar contra, pensar em desfavor de, ela pode atrair companhias espirituais para ela e para essa pessoa. Se a pessoa está desavisada, não tem conhecimento, ela pode cair na esparrela. Eu costumo dizer o seguinte: aquele que vai adentrar uma mata fechada, cerrada, com muitos animais selvagens ali dentro, ela jamais adentra aquela mata sem os devidos apetrechos. Uma bota de cano alto, um casaco de couro, uma roupa bem pesada, uma roupa que lhe proteja, uma boa arma, uma boa faca e com conhecimento daquilo que está lá dentro. O que ela vai encontrar, como ela pode sobreviver. Tanto que o Exército faz esse tipo de sobrevivência na selva, esse tipo de treinamento. Eu tive um amigo que fez e me contou como é esse tipo de treinamento. É preciso fazer isso. O Espiritismo oferece isso, esse treinamento para que você não adentre esta selva, que é a obsessão, sem o devido conhecimento. Nós não sabemos o que nós fizemos em outra encarnação. Nós não sabemos o quanto nós estamos comprometidos com a própria consciência e com as leis de Deus. O único que encarnou aqui, que não tinha esse tipo de comprometimento, era Jesus. Único, não devia nada, nem para as leis de Deus, nem para as leis dos homens. Era o único. Nós não, nós somos espíritos imperfeitos, que temos uma história de outras encarnações, aonde acertamos e erramos, e temos comprometimento com isso. E encarnamos para ressarcir as leis de Deus e a nossa consciência em relação a esse comprometimento. Quem não passou por problemas ao longo da encarnação? Eu passei por muitos. Eu tenho 70, vou fazer 74 agora, esse mês aqui, daqui 13 dias. Né? Passei por muitos problemas, muitos percalços, muitos altos e baixos. É assim para todo mundo, é porque nós estamos encarnados aqui exatamente por essa razão. E uma das razões pelas quais os homens sofrem provas e expiação nesse mundo são os espíritos. Os espíritos são uma das ferramentas que o Criador usa para testar a quantas anda a nossa confiança nele. A nossa confiança na vida é a confiança em si mesmo. Se a pessoa não tem isso, ela não tem nada. E é preciso ter conhecimento. Você está adentrando uma selva. Ah, não, mas eu não lido com isso, eu não sofro esse tipo de perseguição, esse tipo de influência. Sofre sim. Todos sofrem. Todos são influenciados pelos espíritos, bons e maus. Todos, indistintamente. Não é necessário ser médium para sofrer esse tipo de influência. É preciso que se diga isso, é preciso que se tenha esse tipo de consciência para que você não caia vítima destas perseguições e para que você não erre mais do que seria o normal. O Jorge está dizendo assim, está fazendo aqui uma pergunta, quer dizer que, deixa eu ver aqui, que diga o que pensa e te diga com quem te... diga-me. Kardec falou isso no discurso, está no livro Viagens Espíritas, de 1862. Ele falou, vou parafrasear. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Exatamente isso. Aí ele escreve mais para baixo. Pode causar trauma pelo resto da vida, pois sentimentos não se brincam. É verdadeiro. Na nossa atual realidade, estamos vendo muito feminicídio entre os casais. Qual é a causa disso? Não é obsessão? Olha, ninguém está bem acompanhado se mata uma outra pessoa. Pode matar uma mulher, pode matar um homem, uma criança, seja lá quem for, pode cometer suicídio. Ninguém está bem acompanhado, só pode estar mal acompanhado. Isso não quer dizer que a culpa é do espírito. O espírito, ele se associa ao sujeito pela maneira dele pensar. Ele se associa. Se você dá trela para ele, se você dá corda para ele, ele vai se aferrar a você de tal forma que vai te dominar.
Nós vamos ver aqui mais para frente o tipo de domínio que eles exercem sobre as pessoas, que não é brincadeira. Não é, ou uma obsessão simples é uma coisa. Uma subjugação ou uma fascinação é uma outra coisa completamente diferente, não é brincadeira. Eu conheci uma pessoa fascinada, uma excelente médium, fascinada, não é brincadeira, a pessoa perde o senso, a capacidade de julgar. Ela fala as maiores asneiras, as maiores besteiras, o espírito escreve as maiores asneiras, ela acha tudo lindo, tudo certo, não está perfeito, é isso mesmo. Isso é a fascinação. E a subjugação é ruim também, porque conta Kardec que um senhor de idade, no centro de Paris, se ajoelha na frente de uma jovem e pede ela em casamento. E, mas você queria fazer? Não, eu não queria fazer isso, eu fui constrangido a fazer. Isso é subjugação. Pois não, Celso? Nessa questão, eu percebo como um perigo real é o seguinte: embora a pessoa, pelo conhecimento que tem, pela experiência que tem, tenha condições de se autoproteger de uma obsessão, e justamente por isso, o obsessor sabe que com aquela pessoa ele não pode, ele não tem força com aquela pessoa. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém próximo que esteja numa condição mais frágil, né? A esposa, o filho, um amigo, um colega, alguém que tenha relacionamento com essa pessoa, né? E vai atacar essa outra pessoa, de forma que, através desta pessoa, ele consiga atacar o seu inimigo. Com o inimigo diretamente não tem forças, mas através de um intermediário próximo, filho, esposa, por exemplo, mãe, pai, ele consegue atacar. Acho que aí reside o perigo. É isso. Por isso que numa família, o pai e a mãe têm o dever, a obrigação de educar e ensinar os seus filhos a amar a Deus e respeitar o próximo. Obrigação. Pai e mãe são educadores, têm a missão de educar e a missão de orientar os seus filhos para que eles ajam da melhor forma possível. Orientar, educar, exigir que eles façam isso. Olha, você tem aqui em casa todo o respaldo e você tem o exemplo de boa conduta, então é sua obrigação agir bem. É assim que tem que fazer. Porque senão, cai nesse problema que o Celso falou. Eles não conseguem obsediar o dono da casa, vão obsediar o filho. Não conseguem obsediar o filho, vão obsediar a mãe. Não conseguem obsediar a mãe, vão obsediar o pai. Eles vão pegar o cara de alguma forma. Eles vão armar. Se eles quiserem armar, eles vão armar de alguma forma para prejudicar a pessoa. Eles vão fazer isso. Né? Daí entra o conhecimento, entra a nossa confiança no Criador e o nosso desejo de acertar. Procure recursos. Procure um centro espírita, procure o tratamento através do passe, da água fluidificada e, sobretudo, da boa conduta e das preces. A prece é a melhor e a mais poderosa ferramenta que nós temos de ligação com o Criador. Quando Jesus disse, pedi e obtereis, ele não estava falando bobagem. Bate e a porta vos será aberta, ele não estava contando piada. Então, é preciso que o homem entenda o seguinte: se você quiser ganhar o pão de cada dia, acorda cedo e trabalha. Se você quiser ter uma vida tranquila, se você quiser ter uma vida boa, eu não estou falando de recurso material, eu estou falando de paz interior, haja como Jesus recomenda. Se você não sabe o que fazer, apegue-se com ele. Apegue-se com Jesus. Siga o seu caminho. Ele é mestre, porque nos ensina a respeito da vida espiritual. Ele é modelo, porque sempre agiu de forma ilibada, e guia de toda a humanidade, cristã ou não.
porque ele é um mestre por excelência. E ele agiu conforme a sua qualidade espiritual. Nunca ele se traiu, ou traiu qualquer pessoa. É preciso que as pessoas atentem para isso. Outra coisa que os espíritos falam é muito importante. O homem é muito negligente com seu próprio espírito. Atentem para isso. O homem negligencia o seu próprio espírito. Ele vai atrás da felicidade imediata, oferecida pelas coisas materiais, oferecida pelas facilidades materiais. O que ele acaba encontrando? Sofrimento, lágrima, dor, miséria, fome. Quanta gente não teve de tudo na vida e que aqui muitas vezes acaba a vida sem nada, porque foi imprudente com as coisas materiais. Se ele é imprudente com as coisas materiais, muito mais com as coisas espirituais. E nós não podemos ser imprudentes com as coisas espirituais. Temos esse dever. Não podemos negligenciar o valor da nossa moralidade. Eu não sou um moralista, mas é necessário que o homem haja dentro da moralidade. Cuidado com a imoralidade, muito cuidado. Celso, pois não. Mais uma intervenção aí. A propósito desse versículo aí que tu mencionaste, não é o pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Está lá no capítulo 7, versículo 7 de Mateus. Esse é um aspecto que eu acho muito interessante, porque nós temos que, às vezes, que atentar, né, para o que realmente está escrito ali. Né? Então, ali diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sempre há, antes da intervenção divina, a necessidade de uma ação nossa. Nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que pedir, buscar e bater. Senão não vai acontecer nada. Isso mesmo. Aí o pessoal, a gente ouve das pessoas, não, Deus está comigo, Deus vai me proteger, meu anjo da guarda, os espíritos superiores, né? Enfim, isso é muito comum a gente ouvir. Não é que as pessoas se esquecem que esses espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, ele está ali do nosso lado, sempre. Né? Só que ele não pode fazer absolutamente nada em nosso favor, a menos que nós peçamos. E por que ele não pode fazer? Porque senão ele vai estar intervindo no nosso livre-arbítrio. Então, não adianta nós apenas termos fé no anjo da guarda, nós temos que pedir a ajuda dele, senão ele não vai fazer nada. Né? Não que ele não queira, é que ele não pode. É isso. É isso aí, exatamente isso. Não tem muito o que discutir a esse respeito. O fato é o seguinte: conheça a verdade vos libertará, e se apegue muito com Jesus. Se apegue bastante com ele, oriente a sua vida, coordene a sua vida para que você esteja sempre no caminho da retidão, no caminho do bem. Esse caminho é um caminho difícil, não é um caminho pedregoso, não é um caminho confortável, não é um caminho fácil, mas é o caminho da retidão. Nós não estamos aqui para... Esse mundo não é o mundo real. O espírito, ele é pré-existente, sobrevivente a tudo. É a ele que nós devemos nos ater, e não às coisas materiais. E as pessoas fazem o contrário. Pois não, Alexandre? Reitero de novo o que o Celso falou, absolutamente verdadeiro. E o que falta nas pessoas, por isso que a gente combate tanto o espiritismo do jeito que é falado, mostrado, ensinado para as pessoas nas casas espíritas, porque sequer falam de espírito protetor nas casas espíritas.
Então, quer dizer, o que o Celso falou está aí novamente, é esclarecimento, é conhecimento, é a busca da informação na origem, na fonte. E estamos falando do quê? Estamos falando da doutrina espírita, baseada na codificação feita por Kardec, e não do que as pessoas falam. Olha, eu tenho só vou fazer um comentário rápido aqui. Eu tenho uma amiga, uma pessoa muito querida, até não comentei com você, Luiz, que eu não falava com ela há muito tempo. E eu fiquei sabendo que ela era espírita. Aliás, eu já sabia que ela era espírita. E na segunda que passou agora, nessa segunda-feira, ela me convidou para participar de uma live lá do Centro Espírita que ela coordena. Ela já tinha me convidado na semana passada, eu não pude, e daí eu digo, não, me mande o link que eu vou participar. Fui lá como um ouvinte, né? Muito mais para ouvir o que eu iria, né, ouvir do que para me manifestar. Olha, eu confesso a você que eu fiquei boquiaberto, porque é aquilo que eu não falei nada em momento algum. Ela citou o nome de Kardec uma vez ou duas, e eu ainda por educação fiquei uma hora, porque a boa vontade dela até existiu em tentar esclarecer as pessoas, mas a falta de conhecimento era tamanha que você percebia uma ausência total de linearidade no pensamento. Então era uma confusão tão grande, era tantas indas e vindas, e aí entrava André Luiz e saía Emanuel, e entrava Chico, e aquela confusão toda que descambava para umbral, não sei o quê, que eu digo, puxa vida, esse é o problema. As pessoas não têm conhecimento, não têm esclarecimento, até têm boa vontade. Mas, por não terem esclarecimento e conhecimento, elas não sabem o que fazer. Não sabem que sequer existe o seu espírito protetor. Então é lamentável isso. Jesus se defrontou com isso, e quando perguntado pelos seus seguidores, ele disse o seguinte: olha, fica tranquilo, são cegos conduzindo cegos. E quando um cego conduz a outro, o abismo é o resultado disso tudo. Infelizmente. Agora, é o que o Celso falou, eles não podem interferir, eles não podem mexer com isso, porque isso diz diretamente, fala diretamente ao nosso direito legítimo de decidir aquilo que nós queremos. Livre-arbítrio. As pessoas têm o direito legítimo de seguir quem elas quiserem, de estudar o que elas quiserem, de falar o que elas quiserem. Eu só entendo uma coisa: não chame isso de espiritismo, porque não é. Só isso. E isso que o Celso falou, o livre-arbítrio, ele se concede a partir do momento que você, na hora que você pediu, você está agindo. Na hora que você fez o pedido, você está agindo com o teu arbítrio e pedindo a presença do teu espírito protetor. Exatamente. Então aí está resolvido o assunto. E se você não fala nada, se você não tem conhecimento, se você não fala porque você não tem conhecimento, se você não pede é porque você não tem conhecimento. A partir do momento que você pede, você não está interferindo, você está concomitante ao teu livre-arbítrio, pedindo o auxílio de um espírito superior. Exatamente. É importante. Quando os espíritos falam claramente isso, quando a gente pede com fervor, não é da boca para fora também, quando pede com fervor, eles imediatamente atendem. Olha, na hora, eles dizem o seguinte: o sujeito pode agir uma vida inteira de forma errada, mas a partir do momento que há um arrependimento sincero e que ele busca a Deus com fervor e com sinceridade, os bons espíritos se aproximam, o próprio espírito guia dele, o seu anjo da guarda, que estava ausente, porque muitas vezes se afastam mesmo, de tanto erro que o sujeito comete, tanto equívoco que o sujeito comete, ele se afasta, ele imediatamente retorna. Deus não desampara a ninguém, ninguém. Por pior que a pessoa seja, ela não é desamparada, tanto encarnados como desencarnados, qualquer um. Não existe isso. E outra coisa, é inexorável, ninguém escapa às leis de Deus. Ninguém foge à lei do progresso. Isso é uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração. Progresso é inexorável, todos progridem, ninguém permanece estacionário, ninguém retrograda, aquela história de
o espírito ovoide, aquela bobajaiada toda, ninguém retrograda. É daí para frente, daí para melhor, daí para muito melhor, e assim sucessivamente. A vantagem de conhecer a doutrina espírita qual é? Que a doutrina espírita só repete aquilo que Jesus ensinou, de forma clara, ampliada e confirmando aquilo que ele ensinou. Então qual a vantagem da doutrina espírita? Esclarecimento. Mente aberta para entender, para compreender. Religião é uma coisa criada por homens. A religião, de modo geral, criada por homens. O Espiritismo não é uma religião e não foi criada por um homem. Kardec não criou a doutrina espírita. É preciso que se entenda isso. Kardec não criou a doutrina espírita. Kardec foi o codificador. Ele organizou aquilo que estava disperso. Organizou. Esse conjunto de princípios, essa doutrina é um conjunto de princípios que formam uma coisa complexa. Ele organizou isso, apenas isso. Então, esse esclarecimento, o que ele faz com o homem? Ele abre a mente das pessoas de tal forma que ela se vê livre de religião. Ela se vê livre de dogmas, dessas coisas impostas pela religião. E tem esse ponto que a gente está falando aqui que é importante. Se o sujeito se sente bem indo na igreja católica, na igreja evangélica, que vá. Nós não somos contra essas situações. Mas mas lá você não vai buscar esclarecimento. É importante que fique claro isso. Lá você não vai buscar o verdadeiro esclarecimento. Lá você vai buscar outras coisas. E inclusive vão retirar de você outras coisas também. Sendo bastante claro aqui, principalmente dinheiro. Então, o que a gente está falando dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, que nós aqui conversamos já há anos, todas as quartas-feiras, é que se você quiser esclarecimento para qualquer informação e, consequentemente, conhecimento, você tem que passar pela doutrina espírita. E depois, faça o seguinte, vai lá na tua igreja, ok? Né? Nada contra, mas com ressalvas. Mas depois você dá uma visitada na doutrina, leia, busque informação e faça um comparativo. É simples. Isso já é o início de um processo de busca de esclarecimento. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente acaba esse item 238, que ainda há tempo. Então eu vou começar novamente esse item aqui. A obsessão simples verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Não se está obsedado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. É importante que se diga, viu? Deus não é cruel, ele não impõe o sofrimento. Ele tenta, de todas as maneiras, como um bom pai, como um pai amoroso, orientar para que o filho siga o bom caminho. E a todos acontece isso. A pessoa chega um momento, no entroncamento da vida, né? Ela chega no entroncamento, tem uma bifurcação. Ou ela toma um caminho ou toma outro. É muito comum você ver pessoas que foram evangélicas uma vida inteira, católicas uma vida inteira, e que buscam na doutrina espírita esclarecimento que elas nunca tiveram. É muito comum isso. Aliás, não existe só obsessor desencarnado. É isso que precisa ficar esclarecido. Existe o obsessor encarnado também. Pois o melhor médium está sujeito a isso, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Como entre nós, as pessoas mais honestas podem ser enganadas por trapaceiros. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsedado. A obsessão consiste na tenacidade, no exercício constante e reiterado de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Isso é obsessão. Tá? Má influência acontece com todos a todo momento, o que não significa obsessão, propriamente dito. Na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador,
que não se disfarça e nem mesmo dissimula de maneira alguma suas más intenções, o seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Assim, esta forma de obsessão é apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios e com os de nossa afeição, parentes, amigos, conhecidos que já desencarnaram. Dificulta essa relação. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, que consistem nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, número 82. Estamos a 2 minutos do encerramento dos nossos estudos dessa noite, que foi mais um bate-papo que um estudo, né? Mas que sempre é muito produtivo, porque é esclarecedor. Vamos marcar o item de número 239 deste capítulo para nós retomarmos na próxima quarta-feira, né? O que nós temos a dizer, a gente faz aqui, sempre procura fazer um arrazoado, uma defesa do conhecimento espírita, não é por fazer proselitismo, fazer seguidores da doutrina espírita. Não é esse o propósito. Aliás, não é necessário fazer isso. Por uma razão muito simples. As pessoas, todos indistintamente, todos os espíritos, têm uma coisa chamada inteligência. Bom senso, lógica e razão. Isso é uma consequência natural da inteligência. Né? As pessoas acabam vendo tantas coisas equivocadas, tantas coisas erradas, tantas coisas mal paradas em muitas religiões, que elas acabam procurando alternativas. Kardec fala isso. Se você é um católico, seja um excelente católico, seja um bom católico. Se você é evangélico, budista, adventista do sétimo dia, seja o que você for, seja um excelente praticante da sua religião. Agora, se você está procurando uma alternativa, nós temos o Espiritismo para te oferecer. É isso, nada mais. Por que o Espiritismo acaba envolvendo as pessoas? Porque ele é lógico e racional. Afeta as pessoas, acaba alcançando as pessoas pela racionalidade de seus ensinamentos. É de tal forma racional que não tem como negar. Não tem como. A pessoa pode não se tornar espírita, ela pode não frequentar centro espírita, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não pode negar a lógica e a racionalidade da doutrina. Uma vez eu encontrei com uma pessoa, aqui numa faculdade aqui de Jaú, e disse assim: eu sou ateu. Falei: peraí, você está falando de quê? Desse Deus antropomórfico, esse Deus do judaísmo e tal? É desse que eu estou falando. Eu falei: desse também sou ateu. Ele falou: você acabou de falar que é espírita? Eu falei: mas peraí, não confunda alhos com bugalhos. O Deus antropomórfico, o Deus imposto pelas religiões é um. O Deus bom, misericordioso, justo, que traz para o homem tudo o de melhor, esse não é o Deus antropomórfico que é imposto pelas religiões. Isso não existe. Esse Deus realmente não existe. Esse é um Deus criado por uma necessidade religiosa, uma necessidade econômica, política dessas pessoas. Como eu falei há um pouco atrás, a religião é coisa criada pelo homem. Como coisa criada pelo homem, não é nem boa nem ruim, mas tem falhas. Ela tem falhas, esse é o problema. Como tudo que é criado pelo homem. As leis humanas, por exemplo. O Celso é especialista nisso, né? São falhas, porque elas vivem se renovando. Ou se procura melhorar, na maioria dos países. Aqui no Brasil não, né? Mas na maioria dos países procura se melhorar. Exatamente pelo fato dela ser falha. Ela precisa ser aperfeiçoada. As leis de Deus não. As leis de Deus são perfeitas, desde sempre. E a estabilidade de suas leis é que traz para o homem essa garantia.
a garantia da qualidade das leis de Deus, da sua justiça perfeita. Não existe injustiça nas leis de Deus. Quando o homem sofre, sofre por alguma razão justa. Até uma criança? Até uma criança. Até aquele que passa fome lá na África? Sim, até aquele que passa fome. Até aquela criança que está sendo bombardeada lá no Irã? Até aquela criança. Não existe vítima. Não existe vítima. E isso é um problema sério de se entender. A maioria dos seguidores da doutrina espírita não entendem isso. Não existe vítima. Tudo está coordenado por uma lei justa, verdadeira e inexorável. Quando nós reencarnamos aqui, nós reencarnamos por um motivo justo, real, lógico, para nos beneficiar, não é para nos punir, não. Se nós pegarmos um grupo de pessoas, coloca lá 50 pessoas dentro de um auditório lá, crianças, velhos, jovens, meia-idade, mulheres, homens e tal, né? Nós vamos ver pessoas diferentes. Mas se nós conseguíssemos levantar o véu espiritual que encobre aquelas pessoas, nós vamos ver espíritos milenares que estão ali encarnados. Tanto numa criança, como num velho, como numa mulher, como num jovem, como num cara de meia idade. Os mais diversos espíritos milenares, com conhecimentos milenares, que estão vivendo uma situação singular naquela sua encarnação, apenas para adquirir uma virtude, às vezes uma virtude. E sai da encarnação não adquiriu nenhuma. E Luiz, me permita só concluir quando se fala de espiritismo hoje, e é isso que eu já pude perceber, eu não sei se o Celso percebe isso, se você percebe isso, mas quando nós falamos de espiritismo, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, é que é sobre os espíritos. Eu não quero saber de espírito na minha casa, você falou, não gosto desse assunto, isso aí não me interessa. As pessoas, elas têm medo do que não conhecem, porque elas não conhecem o que é o espiritismo. Então elas têm medo dos espíritos. Primeira reação ali no chão, na base, é essa. Eu tenho medo eu não quero compactuar com isso, eu não quero... Uma vez eu ouvi uma conversa, não sei se foi uma conversa, ou foi uma piada, alguém falou o seguinte: ouvia barulhos à noite, e aí a pessoa falou, meu Deus, é um espírito, é um espírito, é um espírito. Não, aliás, não, a pessoa dizia, meu Deus, é uma barata, é uma barata, é uma barata. Não, fica tranquilo que não é uma barata, isso é um espírito. Então tá tranquilo. O Celso colocou a vítima de hoje, o algoz de ontem. Então eu acho que é isso, eu acho que a partir do momento nós estamos aqui, muitas vezes eu sou um pouco mais veemente nas minhas colocações, um pouco mais incisivo e tal, o Luiz já é bem mais moderado, ou também tem horas que não, também porque a gente não tem muita paciência com algumas coisas, mas o que acaba acontecendo é que o nosso objetivo, a nossa função aqui, não é falar mal de religião, já falamos isso, cada um segue. A realidade, é a verdade. É a realidade. Do espiritismo. O nosso objetivo aqui é auxiliar, ajudar, dizer para as pessoas que existe um caminho verdadeiro, racional, lógico, chamado espiritismo, doutrina espírita. E detalhe, não estamos falando de romance, estamos falando de 5 livros da obra doutrinária, mais as revistas espíritas. Aí está o espiritismo. Busque aí, que aí você vai ter esclarecimento, meu amigo, e aí você vai poder te auxiliar, que é o nosso objetivo aqui. Vocês querem saber o que Kardec pensava de romance espírita? Ele escreveu um artigo sobre isso. Está lá na Revista Espírita de 1867. Janeiro, anotem aí, por favor, depois vão lá e confiram, por favor. Janeiro de 1867. O título do artigo é o seguinte: Os romances espíritas. Entre outras coisas, ele diz o seguinte: romance espírita é para aqueles que não são sérios, para aqueles que não querem fazer um estudo sério. A maioria não quer fazer um estudo sério. Não, a maioria, é isso. A verdade é essa. Pura conveniência, né, Luiz? Mas aqui, a respeito daquilo que o Celso escreveu, é o seguinte: Celso, um dia o chicote muda de mão. Essa é a realidade.
O sujeito faz um monte de borrada numa encarnação e na outra o chicote muda de mão. Ele vai ter que arcar com um compromisso. E o grande chicote da humanidade chama-se leis naturais. Lei de causa e consequência. O que dá causa às coisas que nós vivenciamos aqui na Terra? O nosso pensamento. Não é atitude. Atitude é fruto do pensamento. Primeiro você pensa, depois você age. Quando você pensa mal, você age mal. Consequência, desconforto. Nós chamamos de sofrimento tudo aquilo que nos traz desconforto, que nem sempre é sofrimento. Nem sempre, não é? Mas vamos lá, deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. A Jana não escreveu nada. O Jorge escreveu aqui, Divaldo Franco conta que teve um obsessor durante muitos anos, até que uma criança foi deixada às portas da mansão do caminho e era a mãe desse obsessor. A atitude de amor fez com que ele se afastasse. É assim. É o amor cobrindo a multidão de pecados. Jesus falou isso. O amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que ele recomenda a caridade, né? Indulgência para com todos, benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Isso é caridade. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. O Celso quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para acrescentar? Hoje ele foi bastante incisivo nas suas interferências aí, colaborou bastante. Obrigado, viu, Celso? É sempre um prazer a gente ter os companheiros participando dos nossos estudos, com a veemência que você participa, com seus conhecimentos. Me desculpa aí pelas excessos. Absolutamente, eu gostei, faça sempre isso. Exatamente, faça cada vez mais, Celso. É isso mesmo. Vamos lá então. Eu convido a todos os nossos queridos irmãos, companheiros e confrades da nossa doutrina espírita, da nossa querida doutrina dos espíritos, a esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia para nos unirmos em pensamento e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.